Quando minha família e eu nos mudamos para a casa antiga na pequena cidade de Salem, estávamos empolgados com a nova fase. A casa era espaçosa, com um jardim encantador e uma vista maravilhosa para a floresta. Tudo parecia perfeito. Porém, logo após a mudança, começamos a notar coisas estranhas. No início, eram apenas pequenos detalhes. Portas que estavam abertas pela manhã, mas que tínhamos certeza de ter fechado na noite anterior. Objetos que desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. Minha esposa, Clara, dizia que provavelmente estávamos apenas cansados da mudança, e nossos filhos, Lucas e Sofia, achavam tudo isso divertido. Mas, com o passar do tempo, os eventos começaram a ficar mais assustadores. Certo dia, enquanto arrumávamos o sótão, ouvimos passos pesados vindos do andar de baixo. Desci para verificar, mas não havia ninguém lá. Quando voltei ao sótão, Clara estava pálida, segurando uma velha boneca de porcelana que nunca tínhamos visto antes. Ela estava ali, disse Clara, apontando para um canto escuro. A descoberta da boneca foi apenas o começo. Nos dias que se seguiram, os eventos estranhos e inexplicáveis se intensificaram. Lucas e Sofia começaram a ter pesadelos recorrentes, acordando no meio da noite gritando por socorro. Clara e eu também começamos a ouvir sussurros indistintos e sentir uma presença inquietante em certos cômodos da casa. Uma noite, enquanto Clara estava na cozinha preparando o jantar, as luzes começaram a piscar violentamente. De repente, todas as lâmpadas se apagaram, mergulhando a casa em uma escuridão opressiva. Ouvi um som de vidro quebrando e corri para a cozinha, encontrando Clara no chão, assustada, com os cacos de um copo ao seu redor. Algo me empurrou, ela disse tremendo. Decidimos que precisávamos entender o que estava acontecendo. Conversamos com alguns vizinhos e um deles, um senhor idoso chamado Sr. Thompson, nos contou uma história perturbadora. Aquela casa tem um passado sombrio, ele disse com um olhar sério. Há muitos anos uma família viveu ali. A mãe, em um acesso de loucura, matou os filhos e depois tirou a própria vida. Desde então, ninguém que se mudou para lá conseguiu ficar por muito tempo. Determinados a resolver o mistério, Clara e eu começamos a pesquisar a história da casa. Encontramos antigos registros de jornal que confirmavam a história do Sr. Thompson. O nome da mulher era Margaret Hargrove, e as circunstâncias de sua morte eram de fato aterrorizantes. Enquanto investigávamos, os eventos sobrenaturais na casa pioraram. Lucas e Sofia começaram a falar de uma mulher triste que aparecia em seus quartos durante a noite. Clara e eu também começamos a ver sombras se movendo pelos corredores e ouvir risadas infantis ecoando pelas paredes. Uma noite, enquanto eu estava no porão, ouvi claramente a voz de uma mulher sussurrando meu nome. Virei-me rapidamente, mas não vi ninguém. De repente, senti um frio intenso e um peso opressivo no ar. Subi as escadas correndo, sentindo que algo estava me seguindo. Quando cheguei à sala de estar, encontrei Clara e as crianças reunidos, todos com expressões de medo. Nós precisamos sair daqui, disse Clara, e eu não poderia concordar mais. Decidimos passar a noite em um hotel e voltar na manhã seguinte para pegar nossas coisas. Enquanto arrumávamos nossas malas, ouvi um som alto vindo do andar de cima. Subi as escadas e encontrei o quarto de Sofia completamente destruído, como se uma força invisível tivesse passado por ali. No centro do quarto estava a boneca de porcelana, agora com um olhar sinistro que parecia nos seguir. Peguei a boneca e a joguei fora, esperando que isso resolvesse alguma coisa. Mas enquanto caminhávamos para fora da casa, as luzes começaram a piscar novamente, e um vento frio soprou pela porta da frente, fechando-a com um estrondo. No dia seguinte, voltamos à casa acompanhados de um padre que concordou em benzer o local. Ele percorreu todos os cômodos, recitando orações e aspergindo água benta. No sótão, encontramos uma antiga caixa de madeira escondida em um canto escuro. Dentro, havia fotos antigas da família Hargrove e um diário de Margaret. As últimas páginas do diário eram perturbadoras. Margaret falava sobre vozes que a atormentavam,
sussurros que a incitavam a cometer atos terríveis. Eles não vão me deixar ir, dizia uma das últimas entradas, até que eu faça o que eles querem. Sentimos um arrepio ao ler aquelas palavras, mas o padre assegurou-nos que a bênção ajudaria a trazer paz para os espíritos atormentados. No entanto, ele também nos aconselhou a deixar a casa e procurar um novo lar. Após a bênção do padre, pegamos nossas coisas e nos mudamos para uma casa nova em outra cidade. Deixamos a casa para trás, mas as memórias dos eventos assombrosos ficaram conosco. Algumas semanas depois, soubemos que a casa foi vendida novamente. Esperamos que os novos moradores encontrem a paz que nós não conseguimos. Eu sempre fui cético em relação a histórias de fantasmas, até que uma experiência mudou minha percepção para sempre. Meu nome é Lucas e decidi acampar com meus amigos em uma floresta famosa por suas atividades paranormais, conhecida como Floresta das Sombras. Localizada no interior da Inglaterra, essa floresta carrega lendas sobre espíritos inquietos e fenômenos inexplicáveis. No começo, tudo parecia normal. Montamos nossas barracas e preparamos uma fogueira, rindo das histórias assustadoras que os moradores locais contaram. Mas, conforme a noite avançava, a atmosfera mudou drasticamente. A escuridão parecia mais densa e uma sensação de desconforto tomou conta de nós. Estávamos prestes a descobrir que as histórias sobre a Floresta das Sombras eram mais reais do que imaginávamos. Na primeira noite, enquanto estávamos ao redor da fogueira, ouvimos um som distante que parecia um gemido. Achamos que era algum animal, mas o som se repetiu, desta vez mais próximo e mais claro. Um de nossos amigos, Tomás, se ofereceu para investigar, já que ele era o mais corajoso do grupo. Ele levou uma lanterna e se afastou em direção ao som, que parecia vir de uma clareira próxima. Passaram-se 15 minutos e Tomás ainda não havia retornado. Começamos a nos preocupar e decidimos ir atrás dele. Quando chegamos à clareira, vimos a lanterna de Tomás caída no chão, ainda acesa, mas ele não estava em lugar nenhum. O gemido misterioso havia cessado, mas a sensação de estarmos sendo observados se intensificou. De repente, uma rajada de vento frio atravessou a clareira, fazendo com que as árvores balançassem violentamente. As sombras projetadas pelas nossas lanternas pareciam se mover por conta própria, criando formas assustadoras que nos cercavam. Chamamos por Tomás, mas a única resposta foi o eco das nossas próprias vozes na floresta densa. A floresta parecia se fechar ao nosso redor enquanto procurávamos por Tomás. As árvores, antes inofensivas, agora pareciam hostis, seus galhos estendendo-se como braços esqueléticos. A temperatura caiu drasticamente e uma névoa densa começou a se formar, dificultando nossa visão. Cada som, desde o estalo de um galho até o farfalhar das folhas, fazia nossos corações dispararem. Enquanto avançávamos, notamos marcas estranhas nas árvores, como símbolos gravados na madeira. Pareciam antigos e ritualísticos, aumentando a sensação de que algo sinistro estava nos observando. A tensão entre nós aumentou, e começamos a ouvir sussurros indistintos, como se vozes invisíveis estivessem tentando nos comunicar algo. De repente, um de nossos amigos, Marcos, parou abruptamente e apontou para uma figura à distância. Era uma silhueta indistinta, parada entre as árvores. Chamamos por Tomás, mas a figura não respondeu. Em vez disso, começou a se mover lentamente em nossa direção. A cada passo que dava, os sussurros aumentavam, agora claramente audíveis e carregados de desespero e raiva. Tentamos correr, mas a névoa parecia nos envolver, tornando cada passo mais difícil. A figura continuava a se aproximar e logo percebemos que não estava sozinha. Outras sombras surgiram ao redor, cercando-nos. As vozes tornaram-se gritos e um frio sobrenatural nos envolveu, como se estivéssemos sendo puxados para outro mundo. Estávamos presos em um círculo de escuridão, os gritos dos espíritos ecoando em nossos ouvidos. Marcos caiu de joelhos
paralisado pelo medo, e a figura que liderava as outras sombras se aproximou dele lentamente, estendendo uma mão esquelética. Foi então que percebemos que Tomás estava no centro do círculo, inconsciente e envolto por uma luz pálida e sinistra. Ele parecia estar preso em algum tipo de transe, e a energia ao seu redor era quase palpável. As sombras avançavam, e a líder, agora visível como um espírito com feições torcidas pelo ódio, levantou a mão, prestes a tocar Tomás. Em um momento de desespero, lembrei-me dos símbolos nas árvores. Peguei um galho caído e, com mãos trêmulas, tentei recriar um dos símbolos no chão. Não sabia se funcionaria, mas era nossa última esperança. À medida que traçava o símbolo, um vento forte varreu a clareira, dissipando parte da névoa e fazendo as sombras hesitarem. A líder das sombras soltou um grito agudo, como se estivesse sendo queimada, e as outras figuras começaram a recuar. A luz em torno de Tomás brilhou intensamente por um segundo antes de desaparecer, deixando-o caído e semiconsciente. Marcos e eu o puxamos para fora do círculo, enquanto as sombras desapareciam na escuridão da floresta. Conseguimos arrastar Tomás de volta ao acampamento, onde ele finalmente recuperou a consciência. Ele estava pálido e tremendo, mas vivo. Os gritos e as sombras desapareceram e a névoa começou a se dissipar. A floresta, que antes parecia um pesadelo vivo, agora estava silenciosa, mas ainda carregada de uma sensação opressiva. Ao amanhecer, rapidamente desmontamos o acampamento e deixamos a floresta das sombras. Na viagem de volta, ninguém disse uma palavra, todos ainda chocados com os eventos da noite anterior. Quando chegamos à cidade, os moradores nos olharam com uma mistura de pena e reconhecimento, como se soubessem exatamente o que tínhamos enfrentado. Nunca mais voltamos àquela floresta, e sempre que ouço alguém falando sobre acampar em locais assombrados, lembro-me daquela noite e dos perigos que enfrentamos. Agora sei que algumas lendas devem ser respeitadas e evitadas. Eu sempre fui fascinado por lendas urbanas e histórias de terror, mas nunca pensei que seria o protagonista de uma. Meu nome é Carlos, e essa é a história de como quase perdi tudo ao redor de um lago amaldiçoado. O Lago Negra é um lugar conhecido por seus desaparecimentos misteriosos e histórias assombrosas que circulam entre os moradores locais. Alguns dizem que o lago é amaldiçoado, e eu estava prestes a descobrir o porquê. Tudo começou quando meus amigos e eu decidimos acampar perto do Lago Negra para uma aventura de fim de semana. A paisagem era linda e tranquila, mas uma aura sombria pairava no ar. Os moradores locais nos avisaram sobre a maldição do lago, mas nós, jovens e destemidos, ignoramos os avisos, achando que tudo não passava de histórias para assustar turistas. Na primeira noite, enquanto estávamos ao redor da fogueira, um dos meus amigos mencionou os desaparecimentos misteriosos. Rimos, mas no fundo uma sensação de inquietação começou a se instalar. Mal sabíamos que aquela seria a noite que mudaria nossas vidas para sempre. Naquela primeira noite, enquanto estávamos ao redor da fogueira, algo estranho aconteceu. Estávamos contando histórias de terror, quando de repente, ouvimos um som distante vindo do lago. Parecia um sussurro, mas era impossível distinguir palavras. Achamos que era apenas o vento, mas a inquietação se intensificou. Cerca de 1 hora depois, enquanto todos estavam relaxando, um de nossos amigos, Pedro, decidiu ir ao lago para buscar mais lenha. Ele foi sozinho, já que o caminho não era longo. No entanto, ele demorou mais do que o esperado para voltar. Inicialmente pensamos que ele poderia estar pregando uma peça em nós, mas conforme os minutos se passavam, começamos a nos preocupar. Fui eu quem decidiu ir procurá-lo, levando apenas uma lanterna e meu celular. Caminhei em direção ao lago, chamando por Pedro. O silêncio era assustador, e o som dos meus próprios passos parecia ecoar na escuridão. Quando cheguei à beira do lago, vi algo que me deixou paralisado. A lanterna iluminou o que parecia ser a sombra de uma figura humana na água, mas quando me aproximei,
Não havia ninguém. O ar estava gelado e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Chamei por Pedro novamente, mas tudo o que ouvi em resposta foi o silêncio profundo e perturbador do lago. Ao retornar para o acampamento, encontrei meus amigos reunidos em um círculo, visivelmente preocupados. Contei a eles o que havia visto, ou melhor, o que não havia visto, mas a sombra na água continuava a me assombrar. Decidimos procurar Pedro juntos. Armados com lanternas e celulares, nos aventuramos novamente até a margem do lago. A caminhada foi silenciosa e a tensão aumentava a cada passo. Quando chegamos ao lago, começamos a chamar por Pedro, mas a única resposta foi o som suave das ondas batendo na margem. De repente, uma de nossas amigas, Laura, gritou. Corremos até ela e vimos o que a havia assustado: uma pilha de lenha parcialmente submersa na água, como se tivesse sido deixada às pressas. A lanterna de Pedro estava ali, flutuando, mas não havia sinal dele. Foi então que começamos a ouvir os sussurros novamente, mas desta vez eles estavam mais próximos e claramente inteligíveis. Era como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, em um tom urgente e ameaçador. Vão embora. Vocês não são bem-vindos aqui. O pavor tomou conta de nós, e quando decidimos que era melhor voltar para o acampamento, percebi que estávamos cercados por uma névoa espessa que havia surgido do nada. Tentamos nos orientar na névoa, mas tudo parecia estar girando ao nosso redor. As árvores que antes eram um ponto de referência, agora pareciam se mover, e o som dos nossos próprios passos ecoava de uma maneira estranha, como se estivéssemos em um lugar completamente diferente. A sensação de ser observado era palpável, e começamos a sentir uma presença, algo ou alguém nos seguindo, mas nunca visível. A cada vez que virávamos para olhar, não havia nada. O pavor alcançou seu auge quando percebemos que estávamos completamente perdidos na névoa, incapazes de encontrar o caminho de volta ao acampamento. A sensação de ser observado tornou-se insuportável. De repente, Laura começou a gritar novamente, desta vez apontando para algo na água. Uma figura sombria e esquelética emergiu do lago, seus olhos brilhando com uma luz fantasmagórica. Tentamos correr, mas parecia que quanto mais nos movíamos, mais a névoa nos envolvia. A figura se aproximava lentamente, cada passo seu ecoando como um trovão. A lanterna de Pedro, que estava flutuando antes, foi arremessada para fora da água por uma força invisível, caindo aos pés de Laura. Quando olhamos para o lago novamente, outras figuras começaram a emergir, todas com a mesma aparência assustadora, como se o lago estivesse devolvendo todos os que haviam desaparecido. Em meio ao caos, ouvimos a voz de Pedro, mas ela estava distorcida, quase irreconhecível. Ele implorava por ajuda, dizendo que estava preso em algum lugar além do lago. Desesperados, tentamos puxá-lo de volta, mas uma força poderosa nos afastou, como se o próprio lago estivesse determinado a mantê-lo. As figuras começaram a se mover em nossa direção, e a névoa parecia se tornar mais densa, nos empurrando para o lago. Gritos e choros ecoaram ao nosso redor, enquanto lutávamos para nos afastar daquela presença maligna. Foi então que um raio de luz brilhante atravessou a névoa, guiando-nos de volta à margem. Um dos moradores locais, alertado pelos nossos gritos, veio em nosso socorro. Com uma lanterna forte e uma prece sussurrada, ele conseguiu dissipar a névoa o suficiente para que pudéssemos escapar. Mas quando olhamos para trás, vimos que Pedro e as outras figuras haviam desaparecido, deixando apenas a escuridão do lago. Voltamos ao acampamento abalados, sem saber ao certo o que havíamos vivenciado. A presença maligna do lago, os desaparecimentos e a figura de Pedro assombrariam nossos pensamentos para sempre. O morador local nos explicou que o lago tinha uma história sombria de tragédias e rituais antigos, e que muitos que se aventuraram ali nunca retornaram. Refletindo sobre tudo, percebo o quão frágil é a linha entre a realidade e o desconhecido. O Lago Negra não era apenas uma lenda, era um aviso.
Saímos de lá com uma profunda sensação de respeito e medo pelo que não podemos entender. Nunca mais subestimei os avisos de moradores locais sobre lugares amaldiçoados. Cada vez que fecho os olhos, vejo os rostos das figuras na água e ouço os sussurros ameaçadores. Pedro nunca foi encontrado, e o mistério do Lago Negra continua. Uma lembrança eterna de que algumas histórias de terror são assustadoramente reais. Olá, me chamo Rubens e quero compartilhar uma história aterrorizante que aconteceu com minha família. Tudo começou quando meu filho, Daniel, recebeu um boneco de presente de aniversário. À primeira vista, parecia um brinquedo inocente com suas roupas coloridas e um sorriso amigável. No entanto, logo percebemos que havia algo de muito errado com aquele boneco. Este é o relato dos eventos perturbadores que nos fizeram acreditar que o presente de Daniel era, na verdade, um objeto assombrado. Foi uma noite como qualquer outra quando notamos o primeiro sinal de que algo estava errado. Estávamos todos na sala de estar, assistindo televisão, e Daniel brincava com seu novo boneco no tapete. Eu observei com um sorriso enquanto ele falava com o brinquedo, mas então percebi algo estranho. O boneco parecia mudar de posição quando ninguém estava olhando. Inicialmente achei que fosse minha imaginação, mas logo outros eventos inexplicáveis começaram a acontecer. Daniel começou a nos dizer que o boneco conversava com ele. Naturalmente achamos que era apenas a imaginação de uma criança, mas uma noite ouvi um sussurro vindo do quarto dele. Quando entrei, encontrei o boneco sentado na cama, olhando diretamente para a porta, embora eu estivesse certo de que Daniel o havia deixado no chão. A sensação de desconforto era inegável, mas ainda assim, tentei racionalizar o que estava acontecendo. A situação piorou quando comecei a encontrar o boneco em lugares diferentes da casa, sempre com aquele olhar fixo e perturbador. Não importava onde eu o colocasse antes de dormir, pela manhã ele estava em um lugar diferente. Minha esposa começou a notar as mudanças também, especialmente quando objetos pequenos como chaves e moedas começaram a desaparecer misteriosamente, apenas para serem encontrados perto do boneco. O ar na casa começou a se tornar pesado, como se estivéssemos sendo observados por algo maligno. A situação começou a se tornar insuportável quando Daniel começou a ter pesadelos recorrentes. Ele acordava gritando no meio da noite, dizendo que o boneco estava tentando machucá-lo. Uma noite, ao correr para o quarto dele após ouvir seus gritos, encontrei Daniel chorando e tremendo, apontando para o boneco que agora estava misteriosamente sentado na poltrona ao lado da cama. Ele jurava que o boneco tinha se movido sozinho. Não apenas Daniel estava sendo afetado. Eu e minha esposa começamos a ouvir passos leves e risadas abafadas pela casa, mesmo quando todos estávamos na cama. Certa vez acordei com a sensação de estar sendo observado e, ao abrir os olhos, vi o boneco sentado no chão ao lado da cama, olhando diretamente para mim. Aterrorizado, joguei o boneco no porão, mas isso só pareceu piorar as coisas. Minha esposa encontrou marcas de arranhões na porta do quarto de Daniel. Ela estava convencida de que o boneco estava tentando entrar no quarto durante a noite. Decidimos então que precisávamos nos livrar daquele boneco. A atmosfera na casa estava insuportavelmente tensa e o medo era palpável em cada cômodo. Estávamos todos reunidos na sala, discutindo como descartar o boneco de forma segura. Daniel estava visivelmente abalado e sua ansiedade parecia contaminar o ar ao nosso redor. De repente, as luzes começaram a piscar e um frio intenso tomou conta do ambiente. Ouvi um barulho estridente vindo do porão. Armado com uma lanterna, desci as escadas com meu coração disparado. Ao abrir a porta do porão, encontrei o boneco em pé no meio da sala, com uma expressão malevolente no rosto. Sentia que algo muito sombrio emanava dele, uma presença que parecia encher todo o espaço ao meu redor. Quando me aproximei para pegar o boneco, senti uma força invisível me empurrar para trás. Lutei para manter o equilíbrio e, com todas as forças, peguei o boneco e corri de volta para a sala. Decidimos queimá-lo na lareira,
na esperança de que isso acabasse com o pesadelo. Enquanto o boneco queimava, ouvíamos gritos e risadas sinistras, como se a entidade que habitava o boneco estivesse resistindo. Finalmente, após o boneco se transformar em cinzas, o ambiente começou a se acalmar. As luzes pararam de piscar e o frio desapareceu. Sentíamos que algo maligno havia sido exorcizado, mas a experiência nos deixou cicatrizes profundas, especialmente em Daniel, que ainda tem pesadelos sobre aquele boneco até hoje. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, é difícil acreditar que um simples boneco poderia causar tanto terror. Nossa família nunca mais foi a mesma depois dessa experiência. Daniel, especialmente, ficou marcado pelos eventos, e até hoje evitamos qualquer brinquedo que possa parecer remotamente suspeito. Esses acontecimentos nos fizeram questionar muitas coisas e nos mostraram que o inexplicável pode estar mais próximo do que imaginamos. Embora o boneco tenha sido destruído, as memórias e o medo persistem, lembrando-nos constantemente da escuridão que enfrentamos dentro de nossa própria casa.